Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Google Academy. Eu sou Murilo Souza, estrategista de contas aqui no Google há pouco mais de um ano, atendo a vertical de delivery. E hoje, para falar com vocês, não estou sozinho, estou aqui com a Natália Macedo e a gente vai falar com vocês sobre como otimizar as campanhas de aplicativo durante a Black Friday. Legal. Bom, pessoal, eu sou a Natália, eu trabalho no Google há pouco mais de 5 anos e atualmente eu estou atendendo a vertical de auto e travel. Então, vamos falar sobre campanhas de aplicativo. A nossa agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o universo de aplicativo, boas práticas de criativos e dicas específicas para Black Friday. Bom, smartphone hoje é a principal ferramenta de compra do consumidor brasileiro, e aí tem alguns números que comprovam isso, né? Esses números, eles são de 2021, então, no ano passado, 74% das vendas da Black Friday aqui no Brasil, elas foram realizadas através de um smartphone, através de um celular. E do total do faturamento online, que foi de 5,4 bilhões de reais, 4 bilhões desse total, ele foram vendas que aconteceram através de smartphones, né? Então, esses números realmente mostram a importância desse dispositivo para o varejo, né? E quando a gente está falando da importância de smartphone, a gente também está falando da importância de aplicativo, né? O aplicativo, ele tem um papel fundamental e um papel de destaque quando a gente está falando desse universo de celular, de smartphone. Aqui, alguns outros números também que mostram, então, essa importância de aplicativos. 9 em cada 10 minutos no celular, né, no mobile, são gastos em aplicativos. Isso faz com que o aplicativo também seja aí a plataforma número 1 para compras de usuários, né, de celular. Quando a gente olha para o universo de Google Ads, né, aplicativos no Google Ads, a gente tem as campanhas de aplicativo, que são campanhas universais. E aí, quando eu falo campanhas universais, são campanhas que exibem anúncios em diferentes inventários, né? Então, no caso de campanhas de aplicativo, os anúncios eles são exibidos no resultado da pesquisa, na Google Play, no YouTube, Discover, também Display. Essas campanhas automatizadas, elas vão em busca sempre ali do usuário que tem a maior propensão de realizar o objetivo de campanha. A gente tem duas campanhas, né, duas estratégias que a gente consegue utilizar. Uma delas é a ACI, que são as campanhas com foco em instalação. Então, essas campanhas, elas vão sempre impactar usuários que ainda não têm o seu aplicativo, né? Então, o objetivo principal é fazer com que esse usuário, ele baixe o seu aplicativo. E a gente tem as campanhas que a gente chama de ACI, que são as campanhas de engajamento. Então, as campanhas de engajamento necessariamente vão impactar usuários que já possuem o seu aplicativo, né? Então, a gente consegue ali reengajar, né, e conversar com a nossa base de usuários. Através dessas duas estratégias, né, tanto campanhas de instalação quanto campanhas de engajamento, a gente consegue ali ter uma cobertura para qualquer tipo de objetivo que o anunciante tenha, né? Então, por exemplo, desde o lançamento até a maturidade. Então, anunciantes que acabaram de lançar um aplicativo, um produto, um serviço, a gente vai ter uma estratégia específica para esse objetivo, até para, né, obviamente, depois, conforme esse produto ou serviço ele vai ganhando maturidade, ele vai crescendo. Então, aqui, as campanhas de instalação e as campanhas de engajamento, elas funcionam, né, elas servem para a gente cobrir qualquer que seja o objetivo do anunciante. E é bem importante que a gente, então, alinhe a estratégia de mídia com o nosso objetivo, né? Então, seja um objetivo de penetração, através de campanhas de instalação, onde a gente vai buscar ali um volume de instalação, ou quando a gente está falando especificamente ali de vendas, né, aumentar o número de vendas, olhar tanto para rentabilidade, quanto também para volume de vendas. Então, independente de qual que é o objetivo, as campanhas de aplicativo, seja de instalação ou de engajamento, a gente vai conseguir adequar ali essas campanhas para o nosso objetivo. E aí, por conta disso, é super importante que a gente cubra toda a jornada do usuário, né? Então, a gente consegue, as campanhas de instalação, como eu disse, são campanhas que vão
aparecer, impactar usuários que ainda não têm o aplicativo, né, com o objetivo primário de fazer com que esse usuário instale o aplicativo, e aí, uma vez que esse usuário ele já está na nossa base, a gente tem ali a campanha de engajamento que vai permitir com que a gente converse com esse usuário, né, fazendo com que, impulsionando ali diferentes ações que são importantes para o nosso negócio. E aí é muito importante que a gente realmente utilize essas duas estratégias para cobrir toda a jornada do usuário, né, porque a gente esteja presente ali em toda essa jornada. A campanha de instalação, de engajamento, a gente vai ali ter a oportunidade de voltar a falar com a nossa base, né, então a nossa base instalada. E aí, a gente tem também uma série de estratégias que são possíveis com esse tipo de campanha. Então, a gente pode, por exemplo, trabalhar campanhas de engajamento para usuários que estão mais propensos à compra. Então, por exemplo, a gente pode conversar com usuários que abandonaram o carrinho, então são usuários que estão ali muito próximo da compra, por algum motivo não realizaram essa compra. A gente pode voltar a conversa com esse usuário, né, e incentivar essa compra. A gente pode também focar em rentabilidade, né, então em campanhas de engajamento que vai impactar usuários que estão inclinados a realizar compras com um ticket médio mais alto, né, então de determinados produtos ou serviços. A gente pode também trabalhar a campanha de engajamento para evitar o churn, né, que é quando o nosso usuário ali, ele tem, a gente sabe que é um usuário que tem ali uma predisposição maior para desinstalar o nosso aplicativo. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar essa campanha para uma base de usuários inativos, que estão há X tempo sem abrir o nosso aplicativo, né? Então, é uma forma da gente voltar a se conectar com esses usuários e evitar com que ele desinstale o nosso aplicativo. E também a gente pode trabalhar campanhas de engajamento focando em usuários que ainda não realizaram uma ação que seja uma ação importante para a gente, né? Então, por exemplo, o usuário ele já tem o meu aplicativo, mas ele ainda não realizou uma compra, que é o meu objetivo final, né? Meu objetivo principal. Então, a gente pode também utilizar uma campanha de engajamento com esse objetivo. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que garantir que está funcionando certinho, que são os Deep Links, né? Os Deep Links, essa é uma funcionalidade que permite com que o usuário seja direcionado para o app, né? Obviamente, os usuários que já possuem o app, quando ele está ali navegando na web, né? Através do celular. Então, é muito importante que a gente garanta que esse Deep Link, né, que essa conexão entre o web e app esteja funcionando corretamente. E tem uma outra coisa que é super importante, que é a gente também garantir que as conversões de app, elas estejam corretamente configuradas nas campanhas, né, para que toda a ação ali que aconteça no app, a ação que seja importante para a gente, ela seja contabilizada, né, e a gente não fique sem visibilidade dessa ação que aconteceu no app a partir de uma campanha que a gente está fazendo, uma campanha web, né, por exemplo, aqui uma campanha de search, que vai direcionar o usuário para o app. Quando essa ação é realizada no app, a gente precisa contabilizar essa conversão para a campanha que exibiu esse anúncio, né? Isso só acontece se a gente garantir que essa conversão ela está configurada corretamente nas campanhas, essa conversão app. Então, isso é um ponto bem importante. Tanto garantir esse direcionamento correto através dos Deep Links e também ter certeza de que as conversões app estão configuradas corretamente nas nossas campanhas. Bom, gente, falando um pouquinho, então, sobre criativos em app, né? Por que é tão importante? Eu já comentei que as campanhas de aplicativo, elas são campanhas universais, né? Uma campanha universal, uma campanha extremamente automatizada, e essa campanha, ela junta escala com eficiência. Então, na prática, o que acontece? A gente tem ali, né, milhões de pessoas navegando nos nossos dispositivos, né, e sendo impactados e utilizando ali né, das nossas plataformas, e, obviamente, com isso a gente tem ali muitos sinais que a gente consegue captar, né, e a gente utiliza esses sinais ali para identificar padrões e comportamentos, né, então, através desses sinais que a gente consegue identificar a partir dos usuários e, obviamente, através ali das possibilidades de estrutura de campanha que a gente tem, o que a gente consegue fazer é exibir anúncios né, que serão exibidos de acordo com esses sinais de intenção para esses usuários
da melhor forma possível, né? E aí, quando eu digo da melhor forma possível, a gente consegue, então, entender qual que é o objetivo do anunciante, né? Então, eu quero que esse usuário que não tem o meu app, baixe o meu app, ou é um usuário que já possui meu app, eu quero que ele realize uma transação, uma primeira compra, ou que ele recompre, né, que ele utilize meu aplicativo para fazer uma recompra. Então, a partir desse objetivo, e aí, ó, né, juntando os sinais todos que a gente tem ali de comportamento e de navegação do usuário, que a gente chama aqui de sinais de intenção, o que a gente consegue fazer é mostrar um anúncio para um usuário mais propenso a realizar a nossa conversão. E aí, então, o que acontece é uma combinação, né, entre um usuário propenso a realizar essa ação que a gente deseja, e aí a nossa campanha, então, ela está o tempo inteiro buscando sempre esse usuário mais propenso, e a gente consegue, então, através das nossas campanhas de instalação e de engajamento, conversar com esse usuário, seja um usuário que ainda não conhece e não tem o nosso app, ou um usuário que já está na nossa base. Pelo fato da campanha ser uma campanha automatizada, uma campanha universal, a gente não sobe um anúncio na ferramenta, né? Então, o que a gente sobe? A gente sobe recursos criativos, e esses recursos criativos, eles se tornam anúncios, né? Quando combinados. Então, quando eu estou falando de recursos criativos, a gente está falando aqui de textos, né? Títulos, descrições, imagens e vídeos. Então, é bem importante que a gente tenha a melhor cobertura possível desses criativos para o sistema conseguir ter aí as melhores combinações de anúncios. Os grupos de anúncios também são extremamente importantes, né? Porque através desses grupos, né, que no final são temas, isso ajuda muito o algoritmo a identificar também qual é aquele usuário que está mais propenso, né? Qual é o melhor tema para a gente mostrar para aquele usuário, qual é a melhor mensagem. Então, quanto mais variedade a gente tem, com melhores sinais a gente alimenta ali o algoritmo, a gente alimenta a máquina para que ele consiga ter os melhores recursos possíveis para conversar com o usuário, que é um usuário importante para a gente, né? Que é um usuário que está propenso a realizar a ação que a gente deseja. Então, aqui, a recomendação é a gente trabalhar sempre, né? Ter o maior número de recursos possíveis, maximizando aqui a eficácia dos grupos de anúncios. Uma coisa importante a gente pode subir quantos grupos a gente quiser, tem um limite muito grande na ferramenta de quantidade de grupos que a gente pode subir. A gente recomenda ter ali, no mínimo 5 grupos, né, dependendo da vertical, da sua vertical. Então, quando é uma vertical que tem mais variedade, esse mínimo ele pode subir para 10. Então, aqui, basicamente, o que a gente tem que pensar é tudo aquilo que é importante para mim, né? Então, categorias de produto, produtos específicos, produtos mais vendidos, descontos específicos, condições específicas de pagamento, de frete, no caso de serviço, né? Diferenciais entre competitivo, enfim, tudo aquilo que for importante, né? Tudo aquilo que a gente sabe que eu tenho um grupo de usuário que vai se identificar mais com esse tema, né? Do que eu ter um tema só genérico, tudo isso, a gente deveria ter isso como grupo de anúncio. Então, tudo aquilo que é importante para a minha marca, para o meu negócio, tudo aquilo que a gente sabe que é um estímulo de venda, um estímulo de ação, isso deveria ser tratado em um grupo de anúncio. E no caso da Black Friday, obviamente que a gente tem que ter ali, além desses grupos que a gente chama de grupos always on, também grupos específicos para a data, né? Então, grupos específicos para Black Friday. E aí tem uma coisa importante, né, que é também a gente subir essas novas comunicações, mas evitar pausar ou editar grupos ativos, né, porque esses grupos, eles têm um histórico bastante grande, e então eles acabam ajudando muito, né, a manter um equilíbrio na campanha, e aí quando a gente quer trazer escala na campanha, a gente sobe novos grupos, mas a gente, ao máximo, a gente tenta evitar mexer nos grupos que são always on. A gente falou ali de recursos, né? A gente sobe recursos criativos e não anúncios. E aí esses recursos, eles são combinados pelo algoritmo para formar um anúncio, né? De acordo com a melhor mensagem ali para determinado usuário. E aí esses recursos, então a gente está falando aqui de textos, títulos, descrições, né? A gente está falando de imagens e de vídeos.
Aqui, o recado principal é a gente aproveitar ao máximo o potencial que a gente tem, né, da ferramenta. Então, subir o máximo de recursos criativos que a gente pode. No caso de texto, é fácil, né? A gente tem ali 5 títulos, 5 descrições, então não tem por que a gente não utilizar todos esses recursos. No caso de vídeo e imagem, eu sei que é um pouco mais complicado, porque isso depende de uma criação, né? Então, não fica tão simples da gente subir ali 20 imagens e 20 vídeos. Então, quando isso não for possível, o que a gente tem que tentar buscar aí é ter a excelência criativa em pelo menos um grupo de anúncio, né? E aí, quando eu estou falando em excelência criativa, é a gente utilizar sempre os 3 formatos, então o formato retrato, quadrado e paisagem, tanto em imagem quanto em vídeo. E aí, o máximo de profundidade que a gente conseguir em cada um desses pilares é o ideal, né? Então, aqui tem algumas sugestões. Então, por exemplo, no caso de vídeo, a gente trabalhar durações diferentes, então vídeo de 15 segundos, vídeo de 30, vídeo de 1 minuto, em cada um desses formatos, né? Então, formato de retrato, quadrado e paisagem. E aí, o máximo que a gente conseguir variar também, seja em mensagem ou vídeos diferentes, né? Então, um vídeo mais genérico, um vídeo de produto, enfim, tudo aquilo que a gente conseguir variar é melhor, porque entendam que isso é sempre recursos que a gente está alimentando a máquina, né? E isso faz com que o algoritmo ele tenha mais possibilidades de formação de anúncios e de testes, né? Então, mensagens diferentes para testar para diferentes usuários entender aquilo que é melhor para o objetivo de cada anunciante. Quando a gente está falando de qualidade criativa, a gente, na própria ferramenta, o sistema ele vai dizer para a gente qual que é a qualidade daquele grupo de acordo com os recursos que a gente subiu, né, que a gente colocou ali na ferramenta. Essa qualidade ela vai de ruim a excelente, e aí, obviamente, quanto menos recursos a gente sobe, a gente coloca na ferramenta, menor vai ser a qualidade daquele grupo, né, porque menos combinações o sistema vai ter ali, né, a possibilidade de fazer. Isso acaba deixando a comunicação com o usuário mais pobre. E aí, então, o próprio sistema ali vai dizendo para a gente qual que é a qualidade da nossa qualidade criativa naquele grupo de anúncio e o que precisa ser melhorado. Então, aqui, a recomendação é sempre a gente buscar essa excelência, né? Até porque ali a gente vê os números, né? Mais 43, mais 12, mais 12% entre o aumento de uma classificação para outra, que isso aqui conforme a gente vai melhorando a eficácia do grupo de anúncio, a gente aumenta ali o número de interações. Então, por isso que é tão importante a gente buscar essa excelência. Tem aqui mais 2 coisas que são super, super importantes também. Que é a gente garantir sempre uma proporção entre o orçamento diário e o lance da campanha, né? Então, qual que é essa regrinha? Quando a gente está falando de uma campanha que está otimizando para instalação, né, que a gente chama de target CPI, a gente tem que buscar ter ali um orçamento que seja no mínimo 50 vezes o target CPI da campanha, né, para que a gente consiga trazer ali, no mínimo 50 instalações por dia, que é um número mínimo para a campanha funcionar bem, né, a campanha ter uma boa performance. No caso da campanha estar otimizando para uma ação específica, ou seja, utilizando um target CPA, essa proporção ela é de 10, né, então a gente deveria ter aí um orçamento no mínimo 10 vezes o CPA da campanha, a meta de CPA da campanha, para a gente conseguir trazer ali, gerar no mínimo 10 eventos de conversão por dia. Isso vai garantir com que a gente tenha a campanha tenha um aprendizado mais rápido. E aí eu já falei de vídeo, né, mas só reforçando a importância. Então, adicionar vídeo ali é super importante, porque a gente consegue entrar em inventários específicos, né, isso faz com que a gente tenha ali, em média, pode gerar até um aumento de 20% no volume de instalação ali do aplicativo, só pelo fato da gente estar trabalhando esse recurso. Bom, gente, agora eu vou passar para o Murilo, que vai falar um pouquinho sobre dicas específicas aí para Black Friday. Legal, muito obrigado, Tatá, pelo conteúdo. Pessoal, então agora a gente vai falar com vocês algumas dicas para Black Friday, né? Então, pensando nesse momento importante da sazonalidade, quais são os principais pontos, até quais são as dicas que a gente tem para vocês, para que a gente garanta que as nossas campanhas de aplicativo estejam usufruindo aí do máximo possível de performance durante o dia. Legal, começando aqui alguns pontos super importantes que a gente tem para as campanhas.
Primeiro delas, né, algumas ferramentas de apoio. A primeira é a pontuação de otimização, que é o OptiScore, que é a aba que a gente tem ali de recomendações que mostra quais são os pontos que a gente precisa se atentar, quais são as oportunidades que existem nas campanhas, e são recomendações que muitas das vezes podem servir como um norte, né, para a gente entender qual ponto precisa de alguma atenção, e muitas das vezes a gente consegue aplicar essas recomendações via a aba de recomendações, e o que economiza muito tempo de operação. Então, o OptiScore já está disponível, essa é uma novidade para as campanhas de aplicativo. E outra ferramenta super interessante também, que pode auxiliar aí, tanto para fazer alguma previsão de elasticidade de campanha, qual é o lance, qual é o orçamento ideal que eu tenho para determinada campanha, a gente pode usar o Performance Planner, que é o nosso planejador de desempenho, que está disponível tanto para as campanhas de ACI, as campanhas de instalação, quanto para as campanhas de engajamento também. Então, são ferramentas que são aliadas aí durante o dia a dia de operação e durante a Black Friday, são coisas que a gente pode usar para conseguir tomar melhor decisão durante esse período tão importante aí de operação. Outro ponto importante também, que vale ressaltar para Black Friday, é a questão dos feeds. No varejo, né, um feed que é muito conhecido é o feed do Merchant Center, né, então feed de produtos, e existem outros feeds para outras verticais também, que a gente tem a possibilidade de anexar nas campanhas de aplicativo. Isso é importante porque, então, com isso a gente consegue encontrar usuários que tenham maior interesse no app, e a gente também consegue cobrir o maior número de buscas em search com base no conteúdo do feed, uma vez que o conteúdo do feed é utilizado para a montagem dos anúncios, então é um recurso a mais que a gente tem para ganhar relevância na hora da entrega. Outro ponto também, né, a gente consegue ter, então, anúncios personalizados no display, então, quanto mais informação a gente conseguir entregar para a plataforma, mais relevância e, consequentemente, mais performance a gente vai conseguir alcançar. Outro ponto também aqui que é uma novidade para as campanhas de instalação é o Ad Group Defer Deep Link, né? Então, a Tatá comentou muito sobre o Deep Link que a gente tem, que são importantíssimos, né? Para a campanha de engajamento e também para as campanhas de web. Agora, a gente tem a opção de colocar um link, né, para uma página dentro do aplicativo nas campanhas de instalação. Esse recurso, então, é o Defer Deep Link, que é importante porque nas configurações do próprio grupo de anúncio, então, quando o usuário interage com o anúncio, vai para a Play Store ou para a App Store para fazer o download, a gente consegue direcionar esse usuário para uma página específica pós essa ação de download, então a gente consegue ganhar em relevância, já que a gente consegue direcionar, né, o usuário que veio de uma campanha de instalação para uma página específica onde ele já consegue fazer a ação que a gente busca ali de otimização. Então, aqui um exemplo rápido de uso, né? Então, vamos supor que a gente tenha um grupo de anúncio com um tema de volta às aulas dentro de uma campanha de instalação. Quando a gente mostra o anúncio, então ele interage, faz o download, a gente já consegue direcionar o usuário para uma página específica só com produtos relacionados a esse tema do grupo de anúncio, né? Então, a gente ajuda e muito o usuário diminuindo essa fricção aí durante a jornada. E um ponto também que a gente pode trazer aqui é do próprio varejo, né? Então, vamos supor que a gente tenha um grupo de anúncio de um varejista que esteja anunciando o vestuário de uma marca X, então a gente consegue, pós a instalação, direcionar o usuário para uma página específica que contenha somente os produtos que o usuário foi impactado através daquele grupo de anúncio. Então, são exemplos de casos, existem outros, e isso já ajuda muito, benéfico tanto para o usuário, então, consequentemente, para a performance da campanha. Outros pontos também que a gente tem de dicas, né? Então, aí para a operação no dia, dicas para as semanas anteriores à Black Friday, né? Então, visando capturar o máximo do tráfego que a gente tem ali para quinta e para sexta, né? Que é o momento principal da sazonalidade. Como a Tatá comentou, né, são campanhas universais que têm um elevado nível de automação. A recomendação é que a gente sempre aumente os orçamentos, né, em um período anterior aí, para que a gente consiga garantir um ramp-up saudável para as campanhas. Então, alguns pontos aqui de atenção são criar a campanha pausada, né, pelo menos 3 dias antes da Black Friday, para que a gente consiga ter a aprovação dos criativos, isso não seja um impeditivo durante o momento crucial ali da entrega. Outro ponto também, né, é garantir que o orçamento, que a gente configure um orçamento que cubra os dias de pico, né? É importante que a gente não deixe o orçamento limitado
tanto durante quanto no fim de semana, para a gente não acabar perdendo um usuário que a gente conseguiu captar durante a semana e um usuário que poderia trazer um resultado positivo para o negócio. Então, é super importante a gente não deixar a campanha limitada pelo orçamento. E um ponto também, né? Se são campanhas que a gente já opera, o ideal é que a gente configure lances que sejam maiores do que a campanha já performance, tendo em vista do que a campanha já performa, perdão, tendo em vista que a gente vai ter um aumento muito grande no tráfego, né? Então, isso pode fazer, né, com que os nossos ROAS ou CPA aumentem um pouco. Então, é normal e é importante que a gente mantenha lances competitivos para que a gente não fique fora de algum leilão que possa trazer um usuário qualificado que vai fazer uma ação importante. E um ponto também, né, sobre os criativos. Então, a Tatá trouxe muito bem os pontos, né, a gente conseguir criar um grupo específico com promoções destinados a Black Friday. Isso é fundamental para que a gente consiga atingir com relevância o usuário que está navegando com essa intenção de comprar por conta da sazonalidade. E também tem o ponto dos grupos que já têm histórico, né? Então, super importante a gente manter esses grupos ativos e sempre visar a excelência, né? Então, a gente sabe que como existe um universo muito grande de inventários que o usuário pode navegar, é importante que a gente tenha os textos, que a gente tenha as imagens, os vídeos também, para que a gente garanta que a gente vá impactar o usuário no momento que seja mais apropriado ali para a gente conseguir a conversão. Outras ações, né, que são comuns também durante a Black Friday são os blasts, né? Então, muitas das vezes a ideia é que a gente tenha uma aceleração muito forte em um dia, né? Então, além dessas recomendações que a gente já trouxe, outros pontos também para se atentar para a prática de blast são justamente a questão de criar a campanha pausada antes, para que a gente não tenha empecilhos de entrega por conta de aprovação de criativos. E aqui, mais importante ainda, é deixar o orçamento ilimitado, né? Porque muitas das vezes, quando a campanha encontrar uma oportunidade de aceleração, isso pode acontecer de maneira rápida, e a gente sabe também que as campanhas podem investir até 2 vezes o orçamento diário configurado. Então, mesmo que às vezes a gente atinja esse teto, é importante que a gente considere soltar bastante o orçamento para que a gente não perca as oportunidades quando elas aparecerem. E o ponto também dos lances, né? Então, aqui, como vai ser uma aceleração em um curto período de tempo, a recomendação é, se a gente tem uma campanha voltada aí já para CPA, para CPI ou para ruas, que a gente defina pelo menos um lance 30% maior do que a gente já costuma fazer. Isso pode variar para mais ou para menos em alguns casos aqui. A preocupação para essas ações são em não deixar a campanha limitada nem por orçamento e também não deixar limitada por lance. Aqui, agora, passando por 9 dicas rápidas e importantes aqui para a gente garantir setup e boas práticas, para que, enfim, plataforma e estratégia bem alinhados ali para que a gente consiga extrair o máximo possível de resultados durante a Black Friday. Então, pacing de aceleração, como a gente já comentou no slide anterior, se a gente vê, né, no caso de não for um blast, né, for só aumento gradativo de orçamento, é importante que a gente se programe para que a gente esteja atento à performance da campanha, que a gente consiga ir aumentando o orçamento a cada 20% ou a cada 100 conversões com antecedência, porque pode ter um delay entre a campanha acelerar de fato, né? Então, pacing de aceleração e conversão é super importante que a gente esteja atento e faça a aceleração nos momentos mais oportunos. Lance e orçamento, né? Então, caso assim não seja possível a gente fazer esse acompanhamento, né, muito frequente, pelo menos manter lance e orçamento ilimitados ali para garantir que a gente não vai ficar horas ou um longo período sem entrega por conta de configuração. Então, se não for possível fazer esse acompanhamento gradativo, que a gente pelo menos configure um lance e orçamento que não vá limitar a campanha em um futuro, mesmo com aumento de demanda. Estrutura de anúncio, então a gente falou bastante de criativos e isso tem que voltar aqui no checklist final, porque é realmente muito importante. Então, trabalhar aí com no mínimo 5 grupos de anúncios durante a Black Friday com qualidade excelente e adicionar também um grupo de anúncio voltado para a sazonalidade. Web to App Connect, né, que é a questão de garantir o funcionamento dos deep links, então, tanto para as campanhas de engajamento, quanto para as campanhas de web,
E além disso, também garantir, né, como a Tatá trouxe anteriormente, garantir que as conversões de app estão sendo consideradas pelas campanhas de web, porque se a gente não adiciona a conversão na campanha, a campanha não vai enxergar isso, vai entender que o usuário que está indo para o app não é qualificado porque não faz uma ação, mas na verdade é o contrário, né? Então, super importante que a gente garanta que as campanhas web que otimizam para um evento web, que existe esse mesmo evento no app, na mesma etapa do funil, que a gente olhe para esse evento também e a gente precisa garantir que o deep link esteja funcionando para que o usuário consiga fazer essa transição desse ambiente web para app e converter. Então, esse é um setup que precisa estar redondo também. E objetivo, né? Então, muitas das vezes, os objetivos podem variar, né, durante o momento da Black. Então, se o objetivo vai ser instalação, é importante que a gente configure uma campanha de instalação. Se é vendas, uma campanha de vendas. Mas um ponto super importante aqui também que vai destacar é que a gente possui soluções de campanhas de ACI, né, de instalação, que a gente pode otimizar para um evento, ou seja, a gente pode pedir que o usuário faça esse evento mesmo após a instalação, mas ela ainda é uma campanha de ACI. Então, a gente não precisa ter uma campanha de ACI focada em um evento de conversão com esse objetivo e uma outra campanha de ACI focada em instalação para ter instalação. Se a gente já garantir um lance competitivo numa campanha de ACI, que seja Target ROAS ou CPA, automaticamente ela também já vai trazer instalação. E por que isso, né? Então, a gente sabe que no fim do dia só entra uma campanha por leilão. Então, o ideal é que a gente evite ter duas campanhas de ACI com objetivos parecidos rodando na mesma conta, porque isso pode prejudicar a escala e uma campanha pode acabar canibalizando a outra. Então, o importante é que o nosso objetivo esteja muito bem definido para que no dia a gente escolha a solução e a campanha correta para operar. Ponto número 7 aqui, né? Então, o tempo de conversão. A gente sabe que muitas das vezes, quando o anúncio interage, quando o usuário interage com o anúncio, essa conversão não acontece nas próximas horas ou até mesmo no mesmo dia. Então, o importante é que, durante esse período de aceleração, que a gente olhe para métricas além da conversão para entender se a campanha está rampando e acelerando de fato, né? Então, o investimento é uma métrica que a gente pode acompanhar no hora a hora, e além disso também cliques, impressões. Então, se a campanha está conseguindo entregar cliques, impressões, as conversões vão vir no futuro. Então, nesse momento de aceleração é importante que a gente olhe para essas métricas, né? Então, de investimento, cliques, impressões e visualizações também. Engajamento, né? Então, muitas das vezes a gente prepara bastante, né, a base para o dia do evento. Então, se a gente tiver uma campanha de engajamento, a gente sempre recomenda que no dia da Black a gente rode uma campanha de engajamento para toda a base, né? Então, dessa forma, a gente garanta que a gente está impactando todos os usuários que de alguma forma já têm o nosso aplicativo instalado, e isso aumenta a nossa chance de fazer upsell para esses usuários. E os assets, né? Então, com relação aos grupos de recursos, a gente comentou que o ideal é trabalhar com no mínimo 5 a 10 ali, é um número interessante. E é super recomendado que a gente adicione um asset dedicado, né, voltado para Black Friday, seja com um criativo personalizado para a data, ou com promoções específicas, ou produtos específicos que a gente vai ter promoções durante a sazonalidade, para que a gente consiga trazer o usuário que está justamente surfando esse momento, né, de Black Friday. Então, super importante que a gente tenha um asset de Black Friday aí, tanto em campanha de ACI quanto em campanha de ACI. E aí a gente queria compartilhar com vocês também, né, o blog que a gente tem, se vocês quiserem ter acesso a outros conteúdos, né, de conteúdos de Black Friday, não só de campanhas de aplicativo, mas lá vocês vão encontrar esse checklist preparatório, né, voltado só para campanhas de app, que vão cobrir pontos que a gente trouxe na apresentação de hoje, como outros pontos também, além de ter links para artigos de ajuda. Então, é um material super rico, é super importante que a gente passe por esse checklist para garantir que a gente configurou tudo que a campanha precisa para operar 100% no dia da Black. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente pede para que vocês respondam a pesquisa que está aparecendo na tela para vocês, para que a gente consiga trazer conteúdos cada vez mais relevantes aqui para o Academy, e mais importante é que ajudem vocês também aí no dia a dia com as campanhas. É isso, muito obrigado e até a próxima.